Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira. Faz o Pix CBF, o Vasco se classifica para as quartas de finais da Copa do Brasil e encara aí um desafio mais qualificado, né? O Cruzeiro eliminou o CRB, tem o Fluminense, tem o Atlético Mineiro, enfim, o Bahia. Agora o desafio tem mais qualidade, é mais qualificado. A gente vai falar bastante sobre esse futuro do Vasco, né, na competição. Coletiva do técnico Fernando Diniz, expondo um medo psicológico da equipe caso tomasse o segundo gol. Enfim, Verratti insubstituível. Por quê? A gente também vai ouvir falar muito sobre Carlos Andrés Gomes. Hoje o jogador supostamente chegaria, né, no aeroporto do Galeão, desembarcaria no Brasil para ser mais um reforço do Vasco, e a gente vai falar bastante sobre todas essas análises e você do outro lado não perde nada, então eu peço para você deixar o like para dar aquela moral e claro, não esqueça de estar com a gente aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, botãozinho aqui embaixo escrito inscreva-se. Corre ali, não perca essa oportunidade. Estou aqui aonde o técnico Fernando Diniz, né, fez a coletiva, né? Estou aqui gravando para vocês. O técnico Fernando Diniz saiu daqui trazendo várias informações e, claro, né, muita gente contestando. A zaga do Vasco, Hugo Moura vai ser efetivado, enfim, muita coisa nessa coletiva. A gente vai falar também um resumão do jogo. Não saiam daí. Solta a vinheta, bora pro vídeo. Lembrando, né, que enquanto a vinheta passa, você deixa o like e clica aqui no botãozinho escrito inscreva-se, beleza? Solta a vinheta. Vasco classificado, faz o Pix CBF. O Vasco arrecada aí esses valores, né? E claro, a gente vai observando agora o Vasco avançando na Copa do Brasil, pensando, né, já mirando o seu próximo desafio. Terça-feira, meio-dia, a CBF fará o sorteio da competição. Quem que você escolheria para ser o adversário do Vasco na Copa do Brasil nas quartas de finais? Olha, tem o Cruzeiro que eliminou o CRB, tem o Fluminense, tem o Atlético Mineiro e tem também outros, né? Aí o Bahia, enfim, agora a situação é qualificada. Agora a coisa aumenta, o nível aumenta e claro, o técnico Fernando Diniz falou bastante na coletiva sobre essa fase agora do Vasco, né? A mudança de fase pós-vitória contra o CSA, um primeiro tempo muito bom, um segundo tempo com instabilidades. O porquê dessa instabilidade? Enfim, vamos trazer aqui a coletiva do técnico Fernando Diniz, né, gravada aqui pelo nosso canal. E claro, vamos falar também sobre a partida em que, na minha opinião, o Jair e o Ryan foram os melhores em campo, né? Para mim o Verratti mais uma vez deixou a desejar, né? Foi muito questionado pelo torcedor. Eu que estive próximo do torcedor, o Verratti ele foi bastante questionado e o Diniz também, o porquê que não tira o Verratti. E o Diniz na coletiva ele deixa explícito, ele deixa claro que o Verratti não sai porque tem algumas funções defensivas importantes, principalmente na bola aérea defensiva. Observando esse cenário, né, que é um cenário que a gente acredita que seja hostil para a equipe, o Fernando Diniz acredita que a defesa, o sistema defensivo vascaíno não é somente a parte de trás, os zagueiros, e sim um time como um todo, né? Então, observando todo esse cenário, olhando o Verratti em campo, ele tem a sua importância citada pelo Diniz, né, nessa bola aérea defensiva. Óbvio, você utilizando o Hugo Moura e o Lucas Freitas, dois jogadores que não têm, né, uma estatura considerável para serem os dois zagueiros, você vai precisar ter esse atleta, né, que é especialista na bola aérea, e acaba que o Diniz utiliza-se do Verratti na bola aérea defensiva. Então tá aí a resposta. Você que quer saber se o Verratti sai ou não da equipe, pelo Diniz não, porque ele não é só importante no setor ofensivo, mas também no defensivo. E como que tá esse enredo, né? Como que tá legal a relação entre Fernando Diniz e Ryan, né? O Ryan começa a jogar futebol, o Ryan começa a aparecer pro futebol, começa a ser decisivo e considera o Diniz como paizão, né? Como evoluiu o jovem Ryan, né? Próximo, né, de uma renovação para uma valorização aí salarial, para uma valorização também de cláusulas de rescisões. E claro, né, se a gente for observar o cenário hoje, o mercado mira o Ryan. O Ryan é um jogador hoje ativo
no mercado. Enfim, vamos falar bastante sobre o Ryan, né, posteriormente, porque é um dos destaques do Vasco na temporada. Olha só, outra situação envolvendo o jogador é que muita gente fala de interesses da Premier League, outros falam de interesse de futebol italiano, mas com certeza é um jogador que vem se destacando no futebol brasileiro. Olha só, outra situação de jogo também que foi bem peculiar, o Felipe Coutinho, né? O Felipe Coutinho marca um gol, é importante para o psicológico dessa equipe, também do próprio jogador. E eu vou falar um negócio para você, tá? Esse psicológico do Felipe Coutinho, ele precisa urgente ser resolvido, tá? Porque eu não consigo encontrar, né, um problema físico a longo prazo. Na verdade, esse problema físico a longo prazo, talvez ele nem exista, né? É muito mais psicológico. O jogador sente ali que não está performando, sente que precisa de uma melhora, sente que precisa de um desenvolvimento, acaba que ele não consegue performar porque não consegue atingir aquilo que ele acha que ele pode, né? Mas hoje faz um gol, né? A gente teve aí a partida do Felipe Coutinho fazendo um gol e é muito interessante ver o pequeno mágico, né? Sempre feliz. Saiu aplaudido pela torcida e a gente vai observar todo esse cenário. A queda no segundo tempo, né, quando a gente vê ali essa instabilidade que o técnico Fernando Diniz cita na coletiva, muito porque você tem uma ampla vantagem, né, ali no primeiro tempo, acaba que relaxa um pouquinho dentro dessa esfera, né, uma esfera muito mais de tranquilidade do que propriamente de instabilidade. Enfim, eu queria saber a sua opinião acerca desse segundo tempo, muito citado pelo técnico Fernando Diniz nessa coletiva. Enfim, vai lá nos comentários e deixa a sua opinião. Agora hoje, Carlos Andrés Gomes chega ao Vasco. Bom, a expectativa é que o jogador desembarca no Rio de Janeiro hoje, né? Ainda não temos os horários, mas é muito provável que ele chegue, faça exames médicos no Vasco e assine seu contrato, seja ficar à disposição, né, do técnico Fernando Diniz. Se você pudesse inserir o Carlos Andrés Gomes, colombiano, 22 anos de idade, joga pelas pontas, se você pudesse inserir ele no time, quem você tiraria? O Ryan não sairia dessa equipe para entrar o colombiano? Óbvio que não. Do outro lado, o Nuno Moreira, acredito que também não. Centroavante, Pablo Verratti, não é a característica do colombiano. Será que ele chega para ser opção no banco de reservas? Uma contratação que tem aí, né, a opção de compra com valores entre 5 a 7 milhões de euros, caso, né, ele consiga metas, vira obrigação, né, de compra. E aí, será que o Colômbia chega para jogar, não vai jogar, vai ser reserva? A fase que o Ryan vem atuando hoje, acredito que não tenha espaço, né, para o Carlos Andrés Gomes atuar com a camisa do Vasco hoje, mas dependendo de uma adaptação tática ali, uma distribuição diferente, possa ser ali um jogador interessante, importante nessa última bola, né? Saiu jogando, saiu tocando, chegou na intermediária, encontra um jogador com velocidade na última linha. É muito parecido com o que faz aí o Paulo Henrique, que é muito acionado o jogo inteiro, né? Que não foi muito bem na partida contra o CSA. Enfim, quero saber a sua opinião, sua expectativa. E claro, vamos ouvir agora o técnico Fernando Diniz falando na coletiva aqui, ó. Fernando Diniz, que estava aqui agora sentado nessa cadeira, falando com a gente aqui na sala de coletiva em São Januário. A avaliação hoje, primeiramente, do Ryan. Ele chega ao 4º gol na Copa do Brasil, artilheiro na competição com a camisa do Vasco. Semana passada você até nos contou, quando ele joga do seu lado, ele joga mais atento, mais ligado na partida. Como é que foi o teor disso hoje, essa comunicação entre você e ele? E aproveitar também e perguntar qual foi a conversa ali com os gandulas. Hoje você chegou animado na partida, que até sobrou para os gandulas ali no início da partida, se você puder contar, claro. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Começar pelos gandulas, foi um gesto espontâneo de confraternizar com eles um momento antes de começar o jogo. Eu gosto desse tipo de gente aí. Para mim é muito bom poder compartilhar e fazer que todo mundo se sinta importante, como de fato são. Em relação ao Ryan, hoje aconteceu de novo. O primeiro tempo dele foi bem melhor que o segundo. Uma coisa que a gente precisa... Em Mirassol não, mas hoje aconteceu de novo. Coisa que precisa equilibrar. Quando ele vai para o lado de lá, ele precisa se virar sem ter ninguém orientando. E tem mais uma pergunta, não tem? Avaliação geral do jogo? Pode ser a avaliação do Ryan do jogo também. Do Ryan é isso. Do jogo, eu acho que a gente fez um primeiro tempo brilhante e o segundo tempo a gente caiu muito mais de produção do que devia. Aqui, Diniz, Joel Silva, do canal Colina em Foco, parabéns pela classificação. Obrigado. Queria que você explicasse um pouco a questão das mudanças que tem feito na zaga. Imagino eu que na estratégia de ter o Hugo Moura é para qualificar o passe
E gostaria que você explicasse a escolha pelo Jair e não pelo Thiago Mendes, por exemplo, que já vinha jogando. E se me permite mais uma, o Puma como ponta direita hoje é uma possibilidade daqui para frente? Obrigado. O Puma é uma possibilidade, já jogou assim. No fundo, eu procuro colocar em campo os melhores jogadores. Às vezes tem... Se tivesse, o Fluminense cheguei a jogar com 2 pontas, um na lateral e um na ponta. E aqui hoje aconteceu um pouco o contrário, jogar 2 laterais. Acho que o Puma é um jogador que tem muita qualidade, tem força física, é um jogador de seleção. Fez uma partida muito boa contra o Mirassol. E o Paulo Henrique está muito bem. Então, eu acho que hoje foi uma questão de colocar aqueles caras que eu acho que estão produzindo mais. E quando dá para encaixar, como foi hoje, eu faço. Eu acho que é importante colocar aquilo que a gente tem de melhor no campo. A outra pergunta, esqueci. O Hugo Moura na zaga, ele é um jogador que pode jogar de zagueiro comigo. Ele já jogou de zagueiro também um pouco, acho que no Flamengo, mas ele tem características que o qualificam para jogar de zagueiro. Tem um passe muito bom, é um jogador quando ele só fica com a linha alta, ele é um jogador que tem boa velocidade, tem boa força física e tem uma construção facilitada, porque é um jogador que joga como volante, ele já tem um bom passe, então a gente tem um ganho em relação a isso. Em relação ao Jair, o Jair está muito bem, já faz um tempo, quando a gente tem um jogo que tem mais posse, o jogo fica muito facilitado com a entrada dele, que ele dá fluência para o jogo. E o Thiago Mendes, ele é um jogador que ficou 2 temporadas e meia no Catar, que é um futebol muito mais moroso que o daqui. Somado a isso, ele teve uma lesão importante um pouco antes dele vir para cá, e ele já estava um tempo sem jogar. Então o Thiago, a gente está procurando alimentá-lo de bons treinamentos e para ele ir ganhando ritmo aos poucos, para ele estar na sua melhor condição. Mas é um jogador que tem muita qualidade, tem muito para ajudar o Vasco. Diniz, Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos, parabéns pelo resultado, pela classificação. O Vasco, mais uma vez, fez um jogo com muito volume ofensivo, criando bastante chances, como já vinha fazendo nos outros jogos. Para você, houve alguma diferença nesse jogo em relação ao que o Vasco vinha fazendo? Você mudou alguma coisa? Ou a única diferença é que o Vasco fez o que já vinha fazendo e dessa vez a bola entrou e antes não estava entrando? Isso me permite, em relação ao estilo que o Vasco joga, de movimentação ofensiva, de intensidade, atrapalha o Pablo Verratti pelas características físicas e técnicas que ele tem? O que você achou do Verratti hoje também? Obrigado. Não, o Verratti não atrapalha, o Verratti ajuda. O time não é só força ofensiva, mas assim mesmo falando da força ofensiva, ele é um grande artilheiro. Hoje ele não conseguiu fazer o gol, mas fez o gol contra o Mirassol. Nem sei quantos gols ele já tem comigo depois que cheguei aqui. Mas ele é um jogador importante. A gente precisa de um jogador, um time que cria muito, a gente precisa de um jogador como ele, artilheiro, para poder finalizar as jogadas. Hoje ele não conseguiu fazer os gols, as chances que ele teve, mas é um jogador muito importante para o time. E em relação ao o que mudou do volume ofensivo, hoje a gente teve até mais volume ofensivo do que a gente tem tido. A gente finalizou acho que 28 vezes. E conseguiu aproveitar 3, podia ter feito muito mais gols também hoje. No fundo foram 3, mas a gente tinha que ter feito mais. Teve um volume muito maior para fazer mais gols, a gente tem que ainda aproveitar mais o volume de chances criadas que a gente tem. Boa noite, Diniz. Fernando Silva, parabéns pela classificação. Eu ia perguntar exatamente do Hugo Moura na zaga, mas o amigo já perguntou, então queria que você avaliasse o sistema defensivo hoje como um todo. Apesar teve um gol que foi pedido, apesar dos 2 gols tomados, achei que a defesa do Vasco foi uma defesa sólida hoje. E o destaque também, você poderia falar um pouquinho do Lucas Piton na partida de hoje, o técnico do CSA ainda há pouco falou que as melhores jogadas da equipe do Vasco foi do lado esquerdo pelo Lucas Piton, que deu um pouquinho de trabalho para a defesa do CSA. Então, avaliar o sistema defensivo como um todo hoje e o Lucas Piton também, individualmente. Obrigado. Eu acho que o sistema defensivo no primeiro tempo foi quase impecável. O sistema, só nos 11 jogadores. A gente marcou muito bem. O sistema defensivo, acho que vocês assim, têm que entender que não é a linha de 4, não é a zaga. São os 2 zagueiros, 2 laterais. Do jeito que a gente joga, se a gente marcar mal lá na frente, a zaga vai sofrer e não vai ser culpa dela. Então, no segundo tempo, hoje, a gente marcou bem pior que no primeiro tempo. A gente deixou mais espaço, ficou mais vulnerável, a gente demorou a voltar para dobrar a marcação, a gente demorou para sair com a linha de 4 para deixar o time mais compactado. E por isso que eles tiveram algumas chances que eles não tiveram no primeiro tempo. Então, quando a gente fala de sistema defensivo, a gente erra muito, sempre quase que culpando a linha de 4 e quase sempre os 2 zagueiros. Então, o sistema defensivo funcionou porque todo mundo colaborou para que ele funcionasse. Tudo bem, Diniz? Me mata uma curiosidade e também te fazer uma colocação. Você poderia efetivar o Hugo na zaga e o Jair no meio? Passou isso pela sua cabeça em cima do que você usou? Isso. E qual a importância dessa vitória para a sequência da temporada vascaína? Não, isso pode acontecer, é uma possibilidade, entre outras tantas que a gente tem. Mas é uma possibilidade, não é uma coisa para a gente descartar.
A vitória é muito importante hoje. Acho que é um campeonato que a gente agora está entre os 8 classificados. Um campeonato que o Vasco faz desde 2013, né? Que é 11 que ganhou, né, o Vasco, né? Já faz 14 anos que teve a última conquista. E a gente tem o nosso quinhão de chance. A gente tem um 8º de chance de ser campeão nesse momento. Nós estamos entre os 8 melhores. Mas agora a gente tem que pensar no Atlético Mineiro. E a vitória, obviamente, a classificação, você imagina se a gente não passa hoje. Ia ficar um clima extremamente negativo, pessimista, a torcida ia sair do estádio ferida. Então, acho que a torcida sai contente hoje pela classificação. E se pudesse separar o primeiro e o segundo tempo, ia sair muito contente pelo que fez no primeiro tempo. Acho que e a torcida deu um show também. A torcida ainda foi melhor do que o time. Desde o começo, a festa foi brilhante. A torcida do Vasco ela é muito diferente. Ela incentiva muito, ela é muito presente. E a gente tem que se acostumar a jogar no mesmo ritmo da torcida, que é uma torcida apaixonada e uma torcida muito diferente. Então, que o time consiga fazer 2 tempos como fez o primeiro, que eu acho que é isso que a torcida merece. Olá, Diniz. Boa noite. Danilo do Expresso 1923. E eu queria falar sobre isso, justamente a queda do segundo tempo. Mais um gol de bola aérea e bola parada. E a gente viu um Vasco meio titubeante em alguns momentos e o sistema defensivo sofrendo, assim. Bolas que o CSA teve a oportunidade de chegar dentro da área e finalizar, o que outro no jogo do CSA lá em Maceió não aconteceu. Queria que você analisasse um pouco, especificamente esse segundo tempo, por que o CSA conseguiu criar chances, mesmo com um volume maior do Vasco, até no segundo tempo de marcar mais gols. Obrigado. Bom, eu não acho que o CSA no segundo tempo criou mais chance aqui do que lá. Eu acho que lá eles tiveram alguns lances importantes, mais do que aqui, tanto no primeiro como no segundo tempo. O CSA hoje deu um chute no gol, só, foi a bola que entrou, não é nada. Então, assim, e o sistema defensivo, assim, às vezes pelo tom da tua pergunta, o sistema defensivo é a parte de trás. O sistema defensivo não é a parte de trás. A gente sofreu muito mais pelas falhas de marcação dos homens da frente do que pelos homens de trás. E do jeito que a gente se propõe a marcar alto, se a gente marcar mal lá na frente, deixar o meio aberto, não jogar compactado, os volantes não serem agressivos na marcação, quando a bola passar ali, vai pegar a linha de 4, na realidade ela vai, se ela conseguir, como conseguiu na maioria, ela vai no fundo e nos salvar. É que ela é ocupada. Então, assim, eu acho que no segundo tempo, a queda de rendimento muito provavelmente aconteceu por ter 3-0 e ter tido um relaxamento que não deve ter. Então, se você fosse falar assim em poucas palavras, é um relaxamento que as pessoas podem achar natural, mas não é para ter relaxamento natural. É para a equipe manter o ritmo, porque a gente tomou um gol, de repente toma um gol lá, aquela bola de falta entra e a gente ia ficar como? Até o final do jogo. Então, assim, acho que a gente tem que manter o padrão no nível máximo dos 2 tempos. Acho que esse é o que a gente tem que melhorar. Em relação à bola parada, uma desatenção. Acho que o time, isso é uma coisa que acontece em todos os times, que está tendo muito volume ofensivo e está sendo pouco exigido na defesa, a defesa fica um pouco fria no jogo. Isso não acontece só com o Vasco hoje. Acontece em muitos dos times. Você pode reparar que às vezes um time tem muito volume ofensivo, um time não vai, é a primeira vez que vai, às vezes os jogadores acham que não vai acontecer e acaba acontecendo. Então acho que isso foi o que aconteceu. Diniz, Lineker Bionde, a hora do Vasco. Você acabou de falar uma frase agora que mostra a instabilidade do segundo tempo, falada aí pelo nosso amigo aqui, que se a gente toma aquele gol de falta, a gente ficaria como? Isso se demonstra, você tenta esclarecer para a gente algum problema psicológico que precisa ser resolvido. Algumas vezes você já falou que não seria, né? Na coletiva passada do jogo contra o Mirassol, você falou que não existe esse tipo de problema. Qual seria esse problema? Ficaria como? Por quê? Não, é claro que não tem a ver com psicológico nesse sentido das atribuições que vocês às vezes falavam do problema do Vasco psicológico. Tomar um gol, não reagir, se perde, momento. Muito pelo contrário, eu acho que emocionalmente o time se mostra cada vez mais forte até. Porque com a sequência de resultados que a gente mereceu vencer, não venceu, e no jogo seguinte, mostrar competência, jogar cada vez melhor, marcar bem, e não conseguir vencer, e você repetir no trabalho, não desistir, isso mostra muita evolução para mim na parte psicológica. Os resultados, acho que todo mundo concorda que o jogo do Inter nós poderíamos ter vencido, o jogo do Grêmio podia ter vencido, o jogo do Del Valle podia ter vencido, o que a gente produziu. E o time, o Mirassol também. A gente foi muito mais dominante do que o Mirassol naquele jogo. Então, acho que psicologicamente a equipe se mostra cada vez mais forte. Hoje, o que aconteceu tem a ver com o lado psicológico, mas não por conta dessas razões que a gente estava atribuindo ao Vasco até um tempo atrás. Teve um relaxamento que não deve, porque eles tiveram poucas chances. Se eles tivessem criado, porque o CSA é um time que tem qualidade também, se não tivesse qualidade não estaria aqui. Ele não tirou o Grêmio sem mérito, muito pelo contrário. Então, se a gente joga com o mesmo ímpeto, com a mesma concentração, provavelmente eles não teriam a chance que eles tiveram de não ter tomado o gol. Então, assim, isso é um aspecto emocional do jogo, psicológico, totalmente. Um time que faz e marca, faz o que fez no primeiro tempo e marca do jeito que marcou,
Se muda, e não tem nada a ver com cansaço, pelo contrário. A gente voltou para o segundo tempo, a gente terminou o jogo em cima, todo mundo correndo muito, fizemos o terceiro gol. Assim que a gente voltou para o segundo tempo, a gente voltou numa rotação mais baixa. Se tivesse voltado, a gente tivesse cansado, dos 15 minutos finais fossem ruins, que nem foi isso que aconteceu. Os 15 minutos finais nossos, a gente não foi tão contundente, mas foi muito mais equilibrado. A gente teve chance de fazer o quarto e o quinto gols e não ofereceu chance para a equipe do CSA. Diniz, aqui. Parabéns pela classificação. A gente pega agora o Vasco, vira a chave, né? Tem um jogo agora contra o Atlético em São Januário, o Vasco no Z4. É uma diferença de torneio. O Vasco aqui no mata-mata está entre os 8 melhores, mas no Brasileiro entre os 4 melhores. Entre os 4 piores, perdão. O que você pega de exemplo da atuação de hoje e leva para essa mudança de chave para o Brasileiro e para esse jogo contra o Atlético no domingo? Eu acho que o primeiro tempo como um todo, mas não só esse jogo. Eu acho que a gente fez de maneira geral, a gente fez um bom jogo contra o Mirassol. Contra o Inter, o primeiro tempo também foi muito bom. E é um campeonato diferente. O Brasileiro, a gente tem que pontuar bem o mais rápido possível. A equipe tem produzido para ganhar jogos. Eu espero que a gente consiga, de fato, fazer uma grande partida e dar um presente para a nossa torcida no domingo. Diniz, boa noite. Rodrigo Crivellari, do podcast Cruz Maltino. Parabéns pela vitória, claro, e a classificação. Domingo temos um jogo importante, como o amigo falou, só que, porém, a torcida hoje você elogiou e está de parabéns realmente. A primeira vez, se não me engano, durante o ano que esgotou 100% os ingressos. Vou fazer essa pergunta para você chamar o torcedor novamente. Domingo agora, jogo importante, o Vasco precisando da vitória. Chamar o torcedor novamente para comparecer, esgotar os ingressos para apoiar o time. E também um determinado jogador do Vasco que o torcedor espera muito, do Felipe Coutinho. E hoje ele teve muita participação com a bola e sem a bola. Você enxerga ele com futuros contratados possa evoluir ainda mais o seu futebol? Não, a evolução dele não depende dos futuros contratados. A tendência do Felipe é evoluir. Quando ele teve a lesão na panturrilha, ele estava num momento excelente, depois do jogo de São Paulo. E as semanas que a gente teve de preparação, ele estava se destacando muito nos treinamentos. E eu acho que a evolução dele vai se dar agora com os jogos e com os treinamentos, a tendência é ele jogar cada vez melhor. E quanto à torcida, de fato, eu peço encarecidamente que compareça, que nos incentive. Eu tenho falado constantemente com os jogadores que a gente precisa fazer o máximo que a gente puder para trazer alegria para o torcedor do Vasco, que é muito sofrimento ao longo desses últimos anos. Boa noite, Diniz. Gabriel Rodrigues aqui da Trivela. Parabéns pela vitória e pela classificação. A gente sabe da importância do Verratti para o time do Vasco, artilheiro do time na temporada, nesses últimos dois anos aqui no Vasco. Mas a gente vê no segundo tempo, pelo menos a percepção que eu tenho aqui de fora, é que sempre no final do segundo tempo tem uma queda física, até pela idade dele, de 36 anos. Nos últimos 6 jogos ele jogou os 90 minutos. Queria saber como é que funciona esse controle da minutagem do Verratti, se em algum momento você acha que vai precisar dar um descanso para ele, talvez tirar um pouco mais cedo. Como é que funciona esse controle da carga do Verratti em campo? Não, pode ser. Essa questão de controle de carga, eu tenho um pensamento um pouco mais de sentido que de medir. Se fosse pegar tradicionalmente, o Verratti já teria saído de muitos jogos. E ele não é um jogador que tem queda de rendimento no final das partidas. Se você pegar contra o Mirassol, que a gente precisava do resultado, ele foi o jogador que mais correu. Se pegar os últimos minutos, talvez tenha sido o jogador que mais sprintou. Ele é um jogador que tem idade, isso é um dado, mas ele não é um cara que tem pouca qualidade física. Ele é um dos jogadores quase sempre que mais corre no time. Ele é um jogador que não tem queixa de lesão, e no caso do jogo de hoje, e contra o Mirassol também, mas hoje ele era muito importante. A gente sabia que a maior chance do Mirassol era a bola aérea. Eles têm jogadores muito altos, e talvez o nosso jogador mais alto hoje em campo era o Verratti. Então, ele, além dele jogar hoje, ele tinha uma função defensiva importante, porque a gente sabia que uma hora ou outra ia ter uma bola parada. Mas ele não é um jogador que tem decréscimo físico, como você disse. Ele é um jogador que tem muita saúde. Ele aguenta bem as partidas. Se você pegasse fazer um comparativo de da queda de condição nos jogos, o Verratti não vai estar entre os jogadores que tem um decréscimo maior de nível de corrida, de sprint, essas coisas todas que a fisiologia consegue medir. Diniz aqui, boa noite. Vitor Seta, do Jornal Globo. Parabéns pela classificação. Eu queria voltar no Rayan. Hoje ele fez uma partida muito boa, ganhou dos zagueiros ali na corrida, ganhou na parte física, apareceu para finalizar dentro da área, chutou de fora da área, criou ali o segundo gol do Coutinho. Agora, com a perspectiva de você ter reforços para as pontas, para os lados do ataque, você não vê o Rayan como uma opção de centroavante? Ou para você é o GB a principal opção, além do Verratti ali naquele setor de 9 fixo? O Rayan ele pode jogar de 9, ele jogou na base. Nesse momento a gente tem o Verratti, a gente tem o GB. Nada impede que eu use o Rayan de centroavante. Até o próprio David pode jogar de centroavante também. Aqui, Diniz.
Aqui. Boa noite, Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Parabéns pela classificação. Eu gostaria que você falasse sobre o Nuno Moreira. Sobre a atuação dele hoje, você substituiu. Ele sentiu alguma coisa ou foi por opção tática mesmo? Eu queria que você me permitisse também falasse dessa Copa do Brasil, né? Que, por exemplo, Flamengo e Palmeiras e São Paulo já saíram. Você acha que isso é um nivelamento do futebol brasileiro? Obrigado. A Copa do Brasil, eu acho que o nível do futebol do Brasil ele é nivelado mesmo. E em jogos de mata-mata fica mais nivelado ainda. Tudo pode acontecer em 2 jogos, né? Então, mas não é nivelado só por conta da Copa do Brasil. Você vê o time que está em primeiro na ponta perder para o time que está em último na tabela, não é uma coisa rara de acontecer aqui no Brasil. Em relação, você perguntou do Nuno Moreira. No fundo, o Nuno vem jogando com constância e tem a ver com um pouco de controle de carga, porque o Nuno, eu acho que em alguns momentos ele sente um jogador pouco habituado a esse tipo de calendário, de viagem. E eu já tirei o Nuno pensando no jogo do Atlético. Foi por isso que ele saiu. Boa noite, Diniz, tudo bem? João Guerra, do GE. Primeiramente, parabéns pela classificação, pela vitória. Uma percepção que eu tenho em relação ao seu trabalho, diferentemente de outros clubes, é que, e eu não sei se você vai compartilhar da mesma ideia que eu, é que no Vasco você utiliza mais de cruzamentos na área, principalmente talvez por ter uma arma como o Verratti, um cruzamento do Piton, mais do que você utilizava em outros clubes na sua carreira. Eu queria depois que você pudesse falar sobre isso, se você concorda. E, nesse sentido, a gente vê, até o técnico do CSA falou que tentou neutralizar essa jogada, porque sabia que era muito, muito valiosa no Vasco, e há muitos anos, desde que o Verratti chegou, e conseguiu mais uma vez. E por baixo, e é por isso que a gente volta nas perguntas dos outros companheiros, por baixo o Verratti ele não tem conseguido, na minha visão, ter a mesma qualidade técnica ali para poder continuar as jogadas por baixo. Eu queria que você pudesse falar um pouco como você pode ampliar a capacidade do Verratti no jogo por baixo, para além dos cruzamentos. Você compartilha também do que eu falei na questão do cruzamento, se você utiliza mais dos cruzamentos justamente por ter uma arma como o Verratti. E se me permite uma segunda pergunta, que eu achei que os companheiros poderiam ter feito, do Garré, porque talvez ele tenha tido, na minha opinião, uma das melhores partidas do Vasco, pelo Vasco. Eu queria saber qual a sua avaliação da partida dele nesse segundo tempo. Obrigado. O Garré entrou bem, começar pelo final. Ele entrou bem hoje, um jogador que tem se dedicado. Ele é um jogador, quando eu cheguei aqui, ele estava mais sendo utilizado como ponta. Eu acho que ele tem um jogo mais... Embora comigo ele possa jogar de ponta, porque os pontos, assim como o Nuno, tem mais liberdade de flutuação. Mas eu acho que a capacidade dele mais forte é um jogo de associação, né? Hoje ele entrou muito bem no jogo mesmo. Mas ele vinha treinando bem, merecia entrar e entrou bem. E fiquei contente com a atuação do Garré. E é um jogador que eu estou conhecendo agora, eu não conhecia nada do histórico do Garré. Então, tem muito jogador no Vasco aqui que eu não sabia praticamente nada, né, da história dos jogadores no futebol. Em relação aos cruzamentos, eu acho que a gente cruza um pouco mais por conta do Verratti. Mas todo time que eu trabalhei, quando o outro adversário marca em linha baixa, não tem muito para onde você entrar. Você vai, o jogo vai terminar em cruzamento. O Fluminense a gente cruzava muito também quando o time jogava com linha baixa, muito. E hoje, embora a gente tenha cruzado muita bola alta, a gente fez os 3 gols sem ser de cruzamento. Mas o cruzamento, assim, a gente teve chance de cabeça, mais de uma, teve com o Rayan, teve com o Verratti. Dos cruzamentos saíram muitos escanteios, saíram muitos rebotes. E quando o time desce muito a linha, isso é para todo mundo. O jogo vai terminar em cruzamento ou chute fora da área, quase sempre. Porque fica, praticamente, os caras marcaram com uma linha de 6 e praticamente 7 jogadores ao redor da área. Então o jogo era difícil para você criar. Então acho que isso, nesse sentido, até o que a gente fez no primeiro tempo hoje é digno de nota, porque é muito difícil criar o volume de chance que a gente criou contra um time que não abriu mão de se defender em bloco mais baixo durante toda a partida. Obrigado, Fernando Diniz.